Bilhetagem, então, pessoal. A gente vai falar sobre isso agora. E bilhetagem é um negócio meio tenso, porque mexe com a grana das empresas, né? Então, faz sentido o receio? Faz sentido. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente fala de trazer alguma coisa para dentro da nuvem, a gente ficou com muito receio também de que se isso vai encarecer o nosso budget de infra, digamos assim, né? Então, é importante pensar nisso com carinho. Mas também é importante lembrar de que, junto com isso, a gente vai trazer algumas facilidades que a gente vai explorar durante esses próximos minutos, tá bom? Vamos lá. Falando de cloud provider, então, esse conceito se replica em muitos outros cloud providers também, mas na Amazon não é diferente, então tu vai pagar pelo que tu usa. Então, no geral, tu chega na Amazon, tu vai contratar algum serviço, a Amazon vai te falar, eu cobro tanto para te poder usar tal serviço. Então, conforme tu for utilizando ele, tu vai pagando por isso. E essa metodologia de cobrança na Amazon fica por segundo. Então, dependendo de quantos segundos tu utilizar aquele serviço, é com base nesse tempo que tu vai ser cobrado também, vai ser faturado. E os cloud providers é no mesmo modo, só que às vezes muda essa métrica de tempo, né? Então, às vezes é minuto, enfim. Uh, Isso não deixa as coisas mais complexas, na verdade, elas até são simples e justas, né? Conforme você paga, simples assim. A gente compra ferro, né? Então a gente compra um servidor e bota bem para nossa empresa. O conceito é um pouquinho diferente, né? Porque tu pagou um recurso, tu botou ali, tu vai usar ele até não der mais. Só que do mesmo modo, durante a noite, tu não está usando, mas ele está lá. Tu pagou por aquilo. Então, quando a gente for botar isso um pouco na balança, a gente vai ver que tem um fator de depreciação que vem junto, que deixa as coisas um pouco mais críticas, né? Então, se tu compra um negócio para ti, isso pode estar depreciado, pode ficar velho, pode ficar com problema e ser difícil tu trocar ou dar manutenção, e a minha vai ser um pouco diferente. As coisas vão ser mais transparentes. E é com base nisso que eu já trago uma consideração para vocês, de que dentro da Amazon também existe rotação de equipamento. E com base nessa rotação de equipamento, também pode ser faturado mais ou menos. Por exemplo, você precisa criar uma máquina. Quando você vai criar uma máquina, você vai receber ali um valor. Ele só não vai mostrar até por hora, né? Mas enfim. Mas o valor ele é precificado por segundo. Mas ele vai te dizer, ó, eu cobro tanto para te poder usar essa máquina. E conforme tu vai vendo os tipos de máquina, as mudanças no tipo de máquina, tu vai ver uma variação de preço. É claro que tem máquinas que são dedicadas para um fim. Como, por exemplo, tu tens máquinas que são dedicadas muito para computação em cima de GPU, né? Quando tu quer fazer machine learning, artificial, já fiz. E também vai ter máquina que é mais dedicada em memória. Então, tu tens uma memória proporcionalmente maior do que o CPU, ou tu tens uma equilibrada. Tem esse tipo de variação de custo. Só que também tem as famílias. E essas famílias deixam as coisas um pouco mais salgadas ou não. Então, quanto mais nova for a família, quer dizer que aquele tipo de instância, né? E esse tipo de instância não vale só para EC2, vale para Elasticsearch, Redis, banco, enfim. Quanto mais nova for, em geral ela acaba sendo mais barata também, porque é mais performática, ok, mas eles também acabam deixando isso um pouquinho mais em conta, e as famílias antigas acabam, com o passar do tempo, ficando até mais caras do que as famílias novas. Então, automaticamente, tens um senso de renovação do teu parque muito maior. Só que tu não se incomoda com isso, né? Tu troca o tipo de instância e deixa levar. Então, conforme a tua aplicação vai sendo mais dinâmica, ela não vai nem perceber que foi trocado isso, enfim, mas tu consegue otimizar custo e oscilar e garantir que o teu hardware está sempre renovado, está sempre novo, né? É claro que por baixo dos planos que faz isso é a Amazon, mas tu tem essa oportunidade de gerenciar isso também. E por que eu estou falando disso na bilhetagem? Porque, como eu disse, muda custo. Às vezes, tu mudando uma família de um serviço, tu consegue economizar muito. E, e além da família, desse teu ferro, né? Tu também pode começar a pensar em estratégias de reserva de bilhetagem. Então, por exemplo, você pode dizer para a Amazon o seguinte: tens um preço convencional, aquele tipo de instância, e também pode dizer para ela: eu tenho previsão de usar essa máquina por pelo menos 2 anos, ou 6 meses. E com base nisso, tu consegue reservar aquilo com a Amazon. Então, tu acaba tendo um desconto
nesse consumo. Então, cara, quanto tu tá dizendo para mim que tu vai usar um ano, eu já vou aqui garantir que eu vou te cobrar tanto. Vai ser um gap de um ano. Mas eu tiro um descontinho. Então aí tu consegue abaixar um pouco a tua fatura, tá? Isso é legal. Muda bastante a tua pegada de bilhetagem também. Tu consegue tirar uma gordurinha ali, né? Ou melhor, deixar de gastar uma gordurinha. Então isso é bem importante também. E dependendo de como tu for trabalhar na aplicação, tu não precisa nem trabalhar com um padrão, né? Aquele valorzinho padrão, ou com um valor de reservável. Talvez você também pode usar um tipo de instância spot, que é um conceito um pouco complicado. Basicamente é um leilão de instâncias. Então, se eu reservei e não estou usando, ou enfim, se eu tenho um recurso ocioso, outra empresa, outra AWS ou outra conta Amazon, basicamente ela pode aproveitar que isso está ocioso, né, que aquele ferro da Amazon está ocioso, e ele pode, tu pode pagar, essa outra empresa acaba fazendo um leilão, vai os planos, ela acaba comprando essa instância que está ociosa, e ela usa enquanto ela estiver ociosa. Na hora, quando esse recurso ele tiver que ser usado de novo, a partir desse momento, tu perde aquele serviço. Então, por exemplo, vou tentar explicar para ficar mais claro, tá? A conta A tem um recurso ocioso, enfim, é por baixo dos panos, né? A Amazon. A Amazon tem um recurso ali que ela reservou para alguém, ou enfim, e está ocioso. A Amazon faz com que a conta B possa comprar temporariamente aquele recurso, né, em formato de leilão, como digamos assim, para que tu possa usar. Então, tu vai pagar muito mais barato do que se tu pagasse um preço de standard. Só que para isso, a tua aplicação está tá muito preparada para essa questão de instabilidade, né? Porque tu pode ter uma máquina no segundo e no próximo segundo não ter mais, ela deixar de ser ociosa e ter que devolver para a Amazon esse recurso computacional. Mas tu consegue baratear muito. Só que tem toda uma estratégia que está por trás, né? Tem que garantir a integridade da aplicação, enfim. Então, funciona, é bom pra caraca, mas também tem que ter um alicerce legal dentro de casa. É um conceito bem diferente, tá? Então, diferente que eu digo dos nossos cenários que a gente está acostumado, talvez, com premises, por exemplo. Então, pezinho no chão, analisa, faz sentido, faz, mas talvez não no nosso cenário tipo de uso convencional. E ambos os serviços, tu vai conseguir validar a bilhetagem por meio de uma calculadora deles. Então, eu até vou abrir aqui para vocês já uma calculadorinha para a gente poder só ter uma ideia. Essas calculadoras elas parecem ser simples, mas às vezes elas são um pouco complexas. Então, por exemplo, aqui no Amazon EC2, consegue dizer quantidade de instâncias, quanto que tu vai acabar utilizando dessa instância, qual o tipo da instância, e aí tu consegue ter uma métrica aqui de quanto que vai custar isso, né? Então, tu consegue já ter uma ideia de, pô, se eu for botar esse tipo de instância, um mês eu vou gastar quanto? Vou gastar $300. O preço é em dólar, e isso é um outro ponto de verdade que é importante. A Amazon vai faturar em dólar, só porque ela agora também está permitindo você pagar em reais. Então, existem algumas coisas de tributação que vão subir no meio do caminho, né? Porque o que acontece é a Amazon vai ter uma cotação de dólar dela, ela vai faturar tudo em dólar, digamos assim, por baixo dos panos, e aí, quando ela for te entregar a metade, ela vai te entregar em reais. Então, ela consegue absorver um monte de coisa, e aí tu consegue depois fazer retirada de tributação mais fácil para a empresa também, né? Então, as coisas mudam um pouco em relação à fiscalização e afins, né? Então, é um ponto mais complexo, porque vai envolver receita e afim, mas, enfim, agora tu consegue pagar também em reais. Mas voltando para a calculadora, quando vocês forem em alguns desses serviços aqui, que tem muitos serviços, vocês conseguem definir várias coisas relacionadas a ele, por exemplo, um banco. Consegue dizer quanto que custaria um banco sob demanda, quanto custaria um banco do estilo um Aurora, onde tu tens a tua instância Aurora Service, quanto que tu vai ter de storage em backup. Então, tu consegue adicionar todos esses critérios e, e você já tem uma. Tu já vai conseguir imaginar, né, e criar uma expectativa de quanto que vai ser o teu faturamento. Não é que isso aqui vai ser o faturamento final real, tá? Então, se você fizer a bilhetagem e chegar no mês, aparecer alguns dólares a mais, não fala assim, ó, porque me lograram, não sei o quê. Não, não foi necessariamente isso, tá?
Necessariamente não, porque isso não vai acontecer, tá? Uma coisa muito fidedigna o processo de bilhetagem, muito transparente também. Mas se isso acontecer, muito provavelmente é porque a gente esqueceu, às vezes, de botar algum custo que está envolvido. Por exemplo, um custo de tráfego. A gente botou o serviço, mas não botou quanto que esse serviço está trafegando para fora, e às vezes pode ter alguma bilhetagem no serviço que está vinculado a ele, né, que acabou usando também, mas ele tem um custo por largura de banda, né, quanto que trafegou. Então tem que tomar esse cuidado, pode acontecer. Mas também você vai ter um console de bilhetagem lá, no mesmo jeito que a gente fez o VPC, né, que a gente foi lá em VPCs, tem lá billing, e em billing tu vai ter uma exploração de custo gigantesca. E essa exploração de custo é legal, porque a gente consegue saber certinho quanto está pagando por cada serviço, beleza? Então, cara, lá tu já vai conseguir ver. Está usando muito tal tipo de recurso, poder reservar para baixar a bilhetagem ou não, enfim, está reservando, mas tu não está usando tudo isso, então tu tira reserva. Só que se tu reservou, a janela que não pode tirar reserva. Mas depois disso, tu consegue não renovar essa reserva, né? E aí, a gente fala de billing, entende que tu pode ter uma classificação dinâmica, variável e até mesmo simples, né? Porque não tem muito mais do que isso. E aí vem só uma coisa que eu queria falar para vocês, que está relacionada aos serviços, mas te impacta diretamente em bilhetagem, que são as tags. Quando a gente fala de usar um cloud provider, é bom a gente lembrar também do uso das tags, tá? Tem muita coisa, muita opção, muito serviço. Se tu não começa a botar etiquetas corretas nos teus serviços, daqui a pouco tu não vai mais saber de quem é o quê. Tu pode criar um padrão de nomenclatura, né? O nome do teu serviço pode condizer com o teu produto, com o teu ambiente, se é produtivo, de desenvolvimento. Mas você ter as tags é muito importante. Tu consegue fazer filtros depois, falando do serviço em si, né? Da política EAL, por exemplo, autorizando com base numa tag, enfim, mas principalmente em bilhetagem. Porque em bilhetagem, você consegue, na hora de explorar os custos, criar filtros comparativos de tags. Então, aí onde as coisas ficam legais. Quando a gente criou lá o usuário EAL, e quando a gente foi criar depois o EC2, EBS, afins, a gente vai ver que a gente tem a opção de botar tag. E isso é muito importante, porque aí depois tu faz esse balanço, tá? Então, tags, essencial. Tags para poder definir qual é o ambiente, tag para poder definir qual é o produto que é proprietário daquele serviço, né? Quem que mantém aquele serviço. Tag para definir qual que é aquele serviço. Tag para definir se aquele serviço tem algum backup, não tem. Então, você pode usar para muitas coisas. Basicamente, tags são etiquetas e tu sai etiquetando os teus serviços. Crie, além do padrão de nomenclatura, um padrão de tag. Tá? É muito importante para vocês gerenciarem a Amazon como um todo. Bilhetagem é muito impactada nisso positivamente, mas isso também pode ser tags para outras coisas, como eu disse. Bom, então, bilhetagem, se vocês forem sentir uma dor, eu vou pagar muito indo para a Amazon, depende do seu uso, tu paga quanto tu usa, e se você conseguir encaixar a tua estratégia de uso em um modelo rentável, tu consegue realmente pagar algo que faça muito sentido para ti, e lembrando que o valor não é só, é um valor econômico também, né? A mão de obra do teu colaborador, a capacitação que o teu colaborador tem que ter para poder gerar aquele entregável, e aí tu bota e compara isso com o ambiente on-premises e vê se faz sentido esse tempo de entrega de uma peça que deu problema, esse tempo de manutenção do serviço em si, tá? Então essas coisas conseguem botar na balança algumas coisas de um pouco relativa, de um pouco de firmness para poder dizer se faz sentido ou não. Mas bota isso na balança e você vai chegar a uma conclusão se faz sentido ou não. Porém, bilhetagem é simples e é transparente, tá bom? Agradeço o tempo de vocês. É um tema que dá uma dor no coração de muita gente, mas eu espero que tenha esclarecido alguns pontos, tá bom? Obrigado, galera.